Oi, pessoal! Vamos começar aí então a correção das atividades de hoje, do dia 15 de julho de 2020, tá? Essa quarta-feira. As atividades de hoje eram de português e interdisciplinar, tá? As atividades de interdisciplinar, elas envolvem aí as disciplinas de História, Geografia e Ciências, tá? Então, vamos iniciar com as atividades de português. Né? A criança tinha aí que fazer o cabeçalho, né? Registrar no caderno a página do livro que ela vai estar trabalhando hoje, tá? Então, a gente vai aí para a reescrita do trecho final do conto Chapeuzinho Branco, páginas 134 e 135, tá? Então, se a gente fosse ali no nosso ler e escrever, tá? Na página 134 e 135, dizia o seguinte para a gente, ó. Etapa 4. Reescrita de final de conto. Nesta etapa, vocês irão reescrever o conto Chapeuzinho Branco, como se fossem os escritores, cuidando da linguagem que se escreve e ainda do conteúdo temático do trecho que será reescrito. Então, essa atividade pediu o quê? Que a criança ela reescrevesse o texto a partir desse trecho aqui, ó. Mas antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: quando a gente utiliza a palavra reescrita, tá? Reescrever, a criança ela não precisa copiar. Ela não vai pegar o livro e copiar da onde está esse trecho. Não é uma cópia, tá? A reescrita ela envolve o quê? A criança vai voltar nesse trecho, vai reler ele, se quiser ler mais uma, duas, três, quatro vezes para memorizar bem, tá? E aí ela vai reescrever com as próprias palavras, tá? Essa atividade ela poderia ser feita em dupla, tá? E se quisesse chamar um coleguinha através de uma chamada de vídeo para estar fazendo junto, poderia, tá? E um poderia recontar a história para o outro e aí os dois reescreviam então a história, tá? Esse trecho que está pedindo aqui, ele está aqui nessa página, ó, 127. Voltando lá, ó, aqui na página 127 e 128. Então, eu vou reler para vocês, tá? E tentar reescrever aí de uma forma que, como a criança deveria fazer, tá? Memorizando e reescrevendo com as próprias palavras. Então, tá aqui, né? Tudo que tá em amarelinho é o trecho aí que eles queriam. Não precisava vir até o final, porque aí já ficava muito conteúdo. Então, se a criança reescrevesse até aqui, já estava ótimo. Quem reescreveu até o final, mesmo que a linha não deu, continuou no caderno e tal, não tem problema, tá? Mas quem aí reescreveu até aqui, onde começou a atividade 2A, que era a leitura, tá? Também não está errado, tá? Para mim já é o suficiente nesse exercício de reescrita. Ó. Mas antes que fizesse isso, o Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque sou uma menina muito triste, pois amava meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo. Então sentou-se na cama e começou a chorar. A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então, um caçador que estava andando por ali escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e Chapeuzinho chorando, ele colocou as balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas, quando ia atirar, ouviu a porta fazer um nheque. Era a mãe de Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar como se se conhecessem de algum lugar. Ele baixou a arma e perguntou: minha senhora, por acaso nos seus tempos de menina, você não morava numa casinha no alto da colina? Sim, respondeu a mãe de Chapeuzinho Branco. Pois eu era seu vizinho. Então, como que a gente vai reescrever com as nossas palavras? A criança relê, deixa lá para trás o texto, porque não vai copiar, ela vai reescrever o que ela lembrar, tá? Então, vamos lá. Mas antes que fizesse isso, o Chapeuzinho ergueu a mão e disse: como tem 2 pontos, está falando que ela disse alguma coisa, eu sei que é uma fala de personagem, a fala da Chapeuzinho. Então, eu já começo o quê? Com travessão, tá? O que ela fala para o lobo? O que eu lembro do que ela disse? Posso colocar com as minhas palavras. Olha aqui, seu lobo. A criança pode escrever assim, né? Eu não tenho medo de morrer, pois eu amava muito meu pai
e ele já faleceu. Eu o perdi. Ela falou uma fala triste lá e a gente lembra que o lobo começou a chorar. Então, a gente coloca um parágrafo aqui, né? Ouvindo isso, o lobo se sentou na cama e começou a chorar. Ponto final. Aí, você pode continuar na mesma linha. A Chapeuzinho, vendo o lobo chorar, se emocionou e começou a soluçar. Soluçar. Nesse momento, um caçador que passava dali escutou aquela choradeira, né? O que a professora tá pondo aqui? Acabou minha linha e não coube a palavra inteira. Então, é para isso que a gente usa a separação de sílaba, tá? Choradeira, para eu continuar na outra linha sem cortar a sílaba no meio, ó. Choradeira. Então, nesse momento, o caçador que passava dali escutou aquela choradeira e resolveu averiguar. Ao ver o lobo e a Chapeuzinho chorando, pegou sua espingarda e apontou para o lobo. Né? Então, o que aconteceu? O que impediu o caçador de atirar no lobo? Então, a porta se abriu e a mãe de Chapeuzinho entrou por ela. Não foi o que aconteceu? Não chegou a mãe da Chapeuzinho, aí parou a cena ali onde o caçador ia, né? Atirar no lobo, né? O caçador trocou um olhar com a mãe de Chapeuzinho, como se já a conhecesse. Ao se olharem, ele perguntou. Aí, 2 pontos, na outra linha, travessão. Você morava perto da colina? Não era na colina, né? Se é uma pergunta, então eu tenho que usar ponto de interrogação. Na outra linha, travessão, vou colocar a fala da mãe da Chapeuzinho. Sim, morava sim. Por que essa pergunta, né? Ela ficou confusa, a mãe da Chapeuzinho. Respondeu a mãe de Chapeuzinho. Ponto final, né? Na outra linha, travessão, que o caçador vai responder. Eu era seu vizinho. Não foi até aí que a gente leu o trecho, né? Ponto final. Então, eu posso colocar até reticências, né? Porque continua a partir daí. Quem reescreveu até o fim, beleza. Mas se eu fosse reescrever até o fim, provavelmente não ia caber. Então, aquele trecho ali era o suficiente para a gente ter uma reescrita aí, tá? Então, se vocês perceberem, se a gente for olhar, ó, que nem a fala que eu coloquei para Chapeuzinho foi do que eu lembrei, né? Olha aqui, seu lobo, eu não tenho medo de morrer, pois eu amava muito meu pai e ele já faleceu. Eu o perdi. Foi exatamente essa fala que a Chapeuzinho falou? Se eu voltar lá na página 127, será que tá igualzinha? Quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque sou uma menina muito triste, pois amava meu pai e ele morreu. Tá vendo que tá diferente? Mas não quer dizer a mesma coisa? Então, é isso que a atividade propõe. A criança ela não precisa copiar o texto de novo. Ela vai reescrever de acordo com a memória dela. Então, coloca a criança para ler, reler aquele pedaço. Depois, abre aqui na página onde ela vai reescrever e fala, agora você vai contar para mim o trecho que a gente leu de novo. Vamos lá, vamos tentar? O que a Chapeuzinho falou pro lobo? Como que o lobo reagiu quando ela falou que o pai dela morreu?
Quem que entrou na casa e viu os dois chorando? O que que o caçador ia fazer com o lobo? Vai incentivando a criança através de perguntas, né? Para ela puxar da memória. Quando a gente faz reescrita na sala de aula, eu fico andando pela sala, né, fazendo essas perguntinhas. E aí, o que que aconteceu depois? Quem que entrou pela porta quando a porta se abriu, né? Onde que a mãe da Chapeuzinho morava quando era criança? Quem que era o caçador? Da onde ele conhece a mãe da Chapeuzinho? Então vai fazendo perguntinhas que a criança ela consegue puxar na memória ali o texto que foi lido e ela vai reescrever com as palavrinhas dela. Só tem que tomar cuidado porque também é um texto, é uma atividade que trabalha a estrutura do texto. O que que é a estrutura do texto? Paragrafação, tá? Respeitar os parágrafos e os sinais de pontuação, tá? Olha aqui, seu lobo, eu não tenho medo de morrer. Né? Então a gente tem vírgula, é uma fala, a gente usa travessão. A mãe fez uma pergunta, né? O caçador fez uma pergunta, ponto de interrogação. Então, respeitar aí qual é a importância dos sinais de pontuação no texto. Os sinais de pontuação, eles trazem entonação. A gente compreende melhor o texto quando tem sinais de pontuação. Então, uma atividade aí que vai exigir da criança utilizar esses sinais de pontuação, exercitar a memória, tá? E aí também exercitar a parte da escrita, tá? Então, o textinho dela é para ficar mais ou menos assim, tá? Acho que é para caber, aquele trechinho é para caber todo aí nessas 2 páginas que tem aí para reescrever, tá bom? Então, reescrita não é cópia, tá? Reescrever é você escrever o texto de novo com as suas próprias palavras, ok? Então, vamos aqui para a atividade do interdisciplinar, ó. Os continentes e os oceanos, livro didático, páginas 26 e 27. Vamos lá, então. Aqui, ó, as terras, os continentes e os oceanos, né? As terras emersas, isto é, as terras que não estão cobertas por água, formam os continentes e as ilhas. Os continentes do nosso planeta são África, América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. As ilhas fazem parte dos continentes. O conjunto de ilhas que formam o arquipélago de Cagarras, por exemplo, pertence ao continente americano. Então, a gente tem aqui na foto esse arquipélago de Cagarras, no município do Rio de Janeiro, tá? E pertence ao nosso continente, tá? A gente mora na América do Sul, tá? O nosso continente é dividido em 3 partes aí, América do Sul, América do Norte e América Central. E o Brasil fica na América do Sul. Os continentes agrupam diversos países, então, dentro do continente eu tenho um monte de países. Pesquisem atlas geográficos, países que formam os continentes. Então, era para a gente escrever 2 países para cada continente aqui, tá? Se a gente for pensar, a criança ela não precisava pesquisar num atlas mesmo, tá? Ela poderia pesquisar no Google. Países da África, né? E ela poderia citar 2 do que ela encontrasse. Na África, por exemplo, a gente tem o país bastante conhecido aí, tá? Que é a Etiópia. E também, esqueci o T, Etiópia. E a gente tem também Camarões, por exemplo, também é um país da África. A criança precisa pôr exatamente esses países? Não, ela pode colocar outros, tá? Que ela tem encontrado ali. Vou colocar mais no cantinho aqui. Da América, a gente tem o Brasil, tá? E o conhecido Estados Unidos também fazem parte da América. Então, o Brasil e os Estados Unidos ficam no mesmo continente, tá? Embora a América seja dividida em 3 pedaços aí, né? América do Sul, América do Norte e América Central. A América em si é um continente só. E o Brasil e os Estados Unidos estão na América, tá? O Brasil na América do Sul, os Estados Unidos na América do Norte. Países da Ásia, tá? Que países a gente tem na Ásia? Tem vários países aí que a gente conhece. Um dos mais conhecidos aí é a China, tá? A China fica na Ásia. E a gente pode colocar aqui também, sei lá, Coreia. A Coreia também fica na Ásia, tá? Aí a criança precisa ser exatamente esses países? Não, pode ser os países que a criança
pesquisou aí. Na Europa, a gente tem a Inglaterra e também Portugal, tá? Portugal, que colonizou o Brasil, fica na Europa. E na Oceania, que países nós temos na Oceania? Bom, na Oceania a gente tem um país que é bastante conhecido pelos cangurus, né? Que é a Austrália. A Austrália fica na Oceania, tá? E na Oceania a gente vai ter também a conhecida Nova Zelândia, tá? Então aí, sugestões de países que as crianças poderiam ter pesquisado. Agora aí, na letra B, pergunta se a Antártida é dividida em países. Antártida é dividida em países? Aí a criança ela poderia pesquisar no Google isso também que ela encontrava. A resposta é não, tá? A Antártida não é dividida em países. Por quê? Qual o motivo dela não ser aí dividida em países? É porque a Antártida é exclusiva, tá? Pois esse continente é exclusivo para pesquisas científicas. Vou colocar aqui embaixo, tá? Científicas. Esse é o motivo. Existe um tratado, tá? Sobre a utilização, que foi assinado por todos os países do mundo, tá? Sobre a utilização da Antártida, como a Antártida é um continente que não é aí, como é que se diz? Ele não tem uma população específica, tá? A Antártida ela não é dividida em países por causa desse tratado que foi assinado por todos os países. Todos os países têm acesso aí às pesquisas científicas realizadas na Antártida. Por ser um continente muito gelado, tá? A gente não tem uma população exclusiva que mora lá, né? Alguém que nascido na Antártida, tá? A gente tem lá vários cientistas, algumas pessoas que estão lá por pesquisa. Então, a Antártida é um continente que não é dividido em países, tá? Ela é uma propriedade mundial aí. Ela tem aí uma colaboração, ela acaba colaborando com todos os países em questão de pesquisa, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a Antártida não é dividida em países. Ela não é povoada, tá? E ela não pertence a nenhum país também, tá bom? A porção de água salgada que cobre grande parte da superfície terrestre é chamada de oceano. No planeta Terra existem 4 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Ártico. Então, são esses os 4 oceanos que nós temos no nosso planeta, tá? Aí tem uma foto aqui, tá? Trecho do Oceano Pacífico que banha a costa dos Estados Unidos, em 2016, tá? Aqui no meu livro do professor foi falando um pouquinho desse tratado da Antártida, que foi assinado em Washington. O motivo pelo qual aí é um continente que não tem essa divisão em países, tá? Ele tem uma liberdade de pesquisa para continuidade de pesquisa científica, tá? Então, aqui na pergunta 13, observe o mapa que mostra os continentes e os oceanos. Então, a gente tem um mapa aqui, tá? E era para a gente pintar de acordo com as cores aqui, tá? A América é esse continente verde aqui. Então, eu vou pintar na minha legenda esse quadradinho de verde. Nossa Senhora! Esse lapisinho aqui, deixa eu fazer mais bonitinho. Aí, agora sim. Verde é a América. A África é amarela aqui, tá vendo? Amarelinho, ó, no mapa mundi aí. Amarelinho. Então, era para eu pintar de acordo com o mapa, tá? A Europa tá de vermelho. Então, vou pôr vermelho aqui. Aqui tá escrito laranja, mas para mim isso aqui é vermelho. A Ásia tá de rosa. Então, vou pintar de rosa aqui. Porque aqui é o lápis fino, né? Então, fica daquele jeito que vocês sabem, né? Não dá para pintar direito. De rosa, tá? A Oceania de roxo. Gente, eu vou pintar da mesma cor porque eu não tenho um lápis mais rosa que esse, nem mais roxo. Tá? Mas a Oceania é de roxinho e a Ásia é de
rosa, tá? E a Antártida tá em branco, então deixa em branquinho ou pinta com lápis branco aí. Então, nessa atividade era para vocês pintarem de acordo com a legenda, tá bom? Complete o quadro com o nome dos oceanos que banham cada continente. Então, que oceano banha a América? Desse lado eu tenho o Oceano Atlântico banhando a América, tá? E desse lado o Oceano Pacífico. E ela pega uma parte do Oceano Glacial Ártico aqui, tá vendo? Ó? Então, Atlântico, Pacífico e Glacial Ártico. A Europa é banhada pelo Glacial Ártico e pelo Oceano Atlântico. A África, pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico. A Ásia, aqui, ó, ela é banhada pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Glacial Ártico, tá? E ela pega um pedacinho aqui do Oceano Índico também, tá? A Oceania, ela é banhada pelo Oceano Índico e pelo Oceano Pacífico, tá? E a Antártida é banhada pelo Pacífico, pelo Índico e pelo Atlântico, tá? Por esses três, tá bom? De qual continente faz parte o Brasil? Qual oceano banha o nosso país? Então, o Brasil faz parte da América. O Brasil tá aqui, ó. Vou até circular para vocês, ó. Ó, o nosso país, ele tá aqui. No mapa mundi, o Brasil fica aqui. Ele é bem grandão, tá? Ele faz parte do continente americano. E o oceano que banha o nosso país está aqui, ó, é o Oceano Atlântico, tá? Então, aqui está a resposta. Ó, o Brasil faz parte do continente americano e o Oceano Atlântico banha o nosso país, tá? Então, assim que ficava a resposta dessas atividades, tá? Então, era só até a página 27. Essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!